Imagine a cena. Uma sala no andar de cima de uma casa em Jerusalém, as portas trancadas por dentro com uma tranca de madeira pesada, 11 homens amontoados no escuro, falando baixo, com medo de serem ouvidos pela rua. Uma lamparina de barro com azeite de oliva oscila sobre uma mesa, onde restam migalhas de pão e um prato com restos de peixe assado. O cheiro forte do peixe se mistura com o odor de suor, de medo e de noite sem dormir. Lá fora, Jerusalém adormece. 3 dias antes, o mestre deles foi pregado numa cruz entre 2 ladrões e morreu diante de uma multidão. E agora, há poucas horas, 2 companheiros chegaram correndo de um vilarejo chamado Emaús, ofegantes, suados, dizendo que o viram vivo, que partiram pão com ele, que ele desapareceu diante dos olhos deles no instante em que o reconheceram. E enquanto esses 2 ainda falam, tropeçando nas palavras, tentando explicar o que não se explica, acontece. Sem que ninguém abra a porta, sem que ninguém ouça passos na escada, sem vento, sem luz, sem aviso, Jesus está ali, no meio deles, de pé, vivo, com o mesmo rosto que viram ser cuspido no pretório de Pilatos. A primeira coisa que ele diz é: "A paz esteja convosco." Lucas capítulo 24, versículo 36. A reação dos discípulos não é alegria, não é alívio, é terror puro. Lucas descreve com uma honestidade que beira a crueldade. Ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Lucas capítulo 24, versículo 37. Os homens que viveram 3 anos ao lado dele, que o viram curar leprosos e ressuscitar Lázaro, que ouviram da própria boca a promessa de que voltaria ao 3º dia, esses homens olham para ele e acham que é um espírito dos mortos. E o que Jesus faz diante desse medo? Não resplandece em glória, não abre os céus, não faz trovejar a voz do Pai como no Tabor. Ele faz algo que nenhum teólogo inventaria se estivesse escrevendo ficção. Algo tão simples que parece absurdo. Ele pede comida. "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Lucas capítulo 24, versículo 41. E os discípulos, num gesto quase mecânico, deram-lhe um pedaço de peixe assado. E ele comeu, diante de todos, em silêncio, mastigando, engolindo, como qualquer homem faminto faria depois de uma longa viagem. O Deus que sustenta o universo com uma palavra precisou mastigar um pedaço de peixe para provar que estava vivo. Santo Tomás de Aquino, o maior teólogo que a Igreja já conheceu, dedicou um artigo inteiro da Suma Teológica a esta cena. E a conclusão dele é categórica. Cristo comeu depois da ressurreição não por necessidade, mas para demonstrar a verdade da sua ressurreição. Suma Teológica 3º, questão 55, artigo 6º. O corpo glorificado não precisa de alimento, não sente fome, não digere no sentido que conhecemos, mas comeu, porque nós precisávamos que ele comesse. A prova da ressurreição não foi um raio de luz descendo do céu, foi uma espinha de peixe num prato de barro. Esta é a quinta-feira na 8ª da Páscoa. E o Evangelho de hoje nos coloca dentro daquela sala trancada, diante de um Deus que come peixe, para que possamos acreditar. Para entender o que acontece naquela sala, é preciso entender de onde vêm os homens que estão dentro dela. E de onde vêm os 2 que acabaram de chegar. Ontem, neste canal, acompanhamos 2 discípulos na estrada de Emaús. Cleofas e seu companheiro caminharam 11 quilômetros ao lado de Jesus sem reconhecê-lo. Ouviram dele a maior homilia jamais pregada. Toda a Escritura explicada, de Moisés aos profetas, passagem por passagem. Sentiram o coração arder como uma brasa dentro do peito. E só quando ele tomou o pão, abençoou, partiu e deu a eles os mesmos 4 verbos da última ceia, os olhos se abriram. No instante em que o reconheceram, ele desapareceu. E eles fizeram o caminho de volta correndo, 11 quilômetros de noite no escuro, tropeçando nas pedras da estrada, para contar o que tinham visto. Lucas encadeia os 2 episódios com uma precisão de relojoeiro. Diz que os discípulos de Emaús contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Lucas, capítulo 24, versículo 35. E acrescenta, sem pausa, sem transição:
Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles. Lucas, capítulo 24, versículo 36. Ainda estavam falando. A frase de Cleofas nem tinha terminado. A notícia de Emaús nem tinha sido absorvida por todos. E Jesus já está ali, como se tivesse esperado que o relato da estrada preparasse o terreno para a sua chegada na sala. Mas onde é essa sala? O Evangelho de Lucas não nomeia o lugar. É o Evangelho de João que preenche a lacuna. Ao narrar a mesma aparição, João diz que os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas por medo dos judeus. João, capítulo 20, versículo 19. Estavam escondidos, e com razão. Para o Sinédrio, o Tribunal Supremo de Israel, composto por 71 membros entre sacerdotes, escribas e anciãos, aqueles homens eram seguidores de um condenado à morte por blasfêmia. Seguir um crucificado era crime. Proclamar que um crucificado ressuscitou era loucura perigosa. As portas estavam trancadas porque abri-las podia significar a prisão, o açoite ou a morte. A tradição cristã mais antiga identifica essa sala como o cenáculo, do latim coenaculum, que significa sala de jantar no andar superior. O local fica no Monte Sião, na parte alta de Jerusalém, logo fora das muralhas atuais da cidade antiga. Epifânio de Salamina, bispo do IV século, relata que quando o imperador Adriano visitou Jerusalém no ano 135, 65 anos depois da destruição do templo pelos romanos, encontrou a cidade inteira em ruínas, com uma exceção. No Monte Sião, uma pequena igreja ainda estava de pé. Epifânio a chama de a pequena igreja de Deus, e diz que ela foi construída no lugar onde os discípulos se reuniram depois da ascensão do Senhor. O arqueólogo Jacob Pinkerfeld, ao escavar o local em 1948, encontrou nas fundações mais antigas fragmentos de grafite, inscrições riscadas no reboco, em grego. Uma delas parece conter o nome de Jesus. Se a identificação estiver correta, aquelas paredes guardam a mais antiga inscrição cristã conhecida em Jerusalém. A pedra fala, e o que ela diz é um nome, porque aquela sala não era qualquer sala. Era a mesma sala da última ceia, onde Jesus disse, "Isto é o meu corpo." A mesma sala onde lavou os pés dos discípulos como um escravo. A mesma sala onde Judas saiu para a noite. E a mesma sala onde, 50 dias depois da ressurreição, o Espírito Santo descerá como línguas de fogo sobre cada um dos presentes em Pentecostes. 4 eventos que definiram a fé cristã, a Eucaristia, o serviço, a traição superada e o Espírito, aconteceram num único cômodo de pedra no Monte Sião. Uma tradição preservada nos Atos dos Apóstolos sugere que a casa pertencia a Maria, mãe de João Marcos, o mesmo Marcos que mais tarde escreveria o segundo Evangelho. Lucas conta que quando Pedro foi libertado da prisão por um anjo, dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João, chamado Marcos, onde muitos estavam reunidos em oração. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 12. Se essa tradição estiver correta, a casa do cenáculo era uma casa de família. Uma casa com nome, com dona, com porta. E foi nessa casa, não num templo, não numa sinagoga, não num palácio, que a igreja nasceu. O cenáculo é o útero da igreja. E naquela noite de domingo, o útero está escuro, trancado e cheio de medo. Imagine as paredes daquela sala. Pedra calcária bruta, típica das casas de Jerusalém no primeiro século. O teto baixo, sustentado por vigas de sicômoro. O chão de terra batida coberto por uma esteira. As lamparinas de barro, pequenas, frágeis, com um pavio de linho embebido em azeite, espalhando uma luz amarela que faz as sombras dançarem nas paredes. Os rostos dos 11, tensos, com olheiras de quem não dorme há 3 noites. O murmúrio constante das vozes, interrompido sempre que se ouve um ruído na escada. Uma tosse, um rangido, e todos se calam com os olhos na porta, esperando que seja um soldado romano ou um guarda do templo. E então, sem porta aberta, sem ruído, sem aviso, ele está ali. O mesmo corpo que horas antes partiu pão em Emaús, agora atravessou uma parede de pedra. O mesmo corpo que será tocado e que comerá peixe, acabou de passar por matéria sólida como se ela não existisse. As duas coisas são verdadeiras ao mesmo tempo.
E é justamente esse paradoxo que os discípulos precisarão aceitar, com as mãos, com os olhos e com a boca, para se tornarem testemunhas. Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Lucas, capítulo 24, versículo 38. Jesus não começa com uma repreensão, como na estrada de Emaús, onde chamou os dois de lentos para crer. Aqui no cenáculo, a abordagem é outra. Ele pergunta. E a pergunta não é retórica, é diagnóstica. Ele quer que eles olhem para dentro e nomeiem o que sentem. Preocupação, dúvida, medo. O coração humano, mesmo diante do milagre, resiste, não por maldade, não por teimosia, por fragilidade. Porque o que estão vendo é grande demais para caber na mente de um pescador da Galileia. E então Jesus oferece a primeira prova. Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Lucas, capítulo 24, versículo 39. Ele estende as mãos palmas para cima. A luz fraca da lamparina ilumina a pele, e ali, no centro de cada palma, a marca. Não uma cicatriz fechada e lisa, quase invisível. Uma marca viva, aberta, inconfundível. O corpo glorificado escolheu mantê-la. Santo Tomás de Aquino explica por quê. As cicatrizes das feridas aparecem no corpo de Cristo com certa beleza, como sinal perpétuo do triunfo da sua vitória. Suma Teológica 3º, questão 54, artigo 4. Não são defeitos, são troféus. São a assinatura do amor numa carne que já não pode morrer. Os pés da mesma forma, as marcas dos pregos visíveis reais. Os mesmos pés que caminharam pela Galileia, que subiram ao Monte das Oliveiras, que foram lavados pelas lágrimas de uma pecadora em casa de Simão. Os mesmos pés que foram pregados na madeira da cruz, agora de pé, firmes, no chão do cenáculo. Santo Beda, o Venerável, doutor da Igreja do 8º século, acrescenta que também os mártires levarão consigo na glória as marcas do seu sofrimento, não como cicatrizes de derrota, mas como insígnias de honra. Sou eu mesmo. Em grego, ego eimi autos. Eu sou ele. A expressão carrega o eco do grande eu sou do Êxodo, quando Deus revelou seu nome a Moisés na sarça ardente. Eu sou aquele que sou. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Mas aqui no cenáculo, o eu sou tem carne, ossos e cicatrizes. O Deus que se revelou a Moisés no fogo agora se revela aos discípulos na carne. E então vem a segunda prova. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. Lucas, capítulo 24, versículo 39. A palavra que Lucas usa para fantasma é pneuma, espírito. Jesus está traçando uma linha nítida. Eu não sou uma aparição espiritual. Não sou uma visão provocada pelo luto. Não sou a projeção de uma saudade. Sou corpo. Tenho carne. Tenho ossos. Toquem e confirmem. Imagine a sala naquele instante. Jesus de pé, com as mãos estendidas, as palmas abertas. Os 11 paralisados, encostados na parede oposta, com os olhos arregalados. Ninguém se move. Ninguém fala. A respiração de cada um é audível no silêncio. E então alguém, Lucas não diz quem, dá um passo à frente. As sandálias arrastam no chão de terra. A mão direita se estende, tremendo, e toca. O dedo encontra a pele. A pele está quente. A carne é firme. A borda da cicatriz tem textura, elevada, rugosa, real. Não é sonho, não é sombra. É corpo. É ele. E mesmo assim, mesmo depois de ver as marcas e tocar a carne, Lucas registra o detalhe mais humano de toda a cena. Eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Lucas capítulo 24, versículo 41. A tradução não faz justiça ao grego. O texto diz que eles não acreditavam apotês charas, por causa da alegria. Não era falta de fé, era excesso de alegria. O coração humano tem um limite para a felicidade. E quando esse limite é ultrapassado, a própria alegria se transforma em vertigem. O morto está vivo, o crucificado está de pé, o mestre está na sala. A notícia é grande demais, a alegria é grande demais. E
E onde a alegria é grande demais, a razão vacila. É nesse instante que Jesus faz a pergunta que ninguém esperava. Tendes aqui alguma coisa para comer? Lucas capítulo 24, versículo 41. Uma pergunta de viajante cansado. Uma pergunta de hóspede educado. Uma pergunta que nenhum fantasma faria, porque fantasmas não comem. E os discípulos, num gesto quase automático, como quem serve um convidado sem pensar, pegaram o que tinham à mão. Um pedaço de peixe assado. Talvez peixe seco do mar da Galileia, trazido por algum comerciante e assado sobre brasas naquela mesma sala, horas antes. E Jesus comeu. Lucas usa uma expressão cirúrgica. Ele o tomou e comeu diante deles. Lucas, capítulo 24, versículo 43. E no Pion Alton, na presença deles, sob o olhar de todos. Não foi um gesto escondido. Foi uma demonstração pública, deliberada. O ressuscitado pegou o peixe, levou à boca, mastigou, engoliu. O som da mastigação naquele silêncio absoluto. O movimento do maxilar. O gesto simples de quem come depois de um dia longo. Cada detalhe gritava a mesma verdade. Isto é real. Santo Agostinho, 4 séculos depois, explicou com uma imagem que permanece até hoje. Assim como o sol absorve a água, não por necessidade, mas por poder, Cristo absorveu o alimento. A terra seca bebe a água porque precisa dela para viver. O sol a evapora porque tem poder sobre ela. Cristo não comeu porque tinha fome. Comeu porque podia comer e porque nós precisávamos ver para acreditar. Santo Tomás de Aquino acrescentou que o alimento não foi digerido pelo processo natural, mas dissolvido em matéria preexistente pelo poder divino, como um fogo que consome sem precisar daquilo que consome. O Catecismo da Igreja Católica resume a teologia deste momento com precisão. Jesus ressuscitado estabelece com seus discípulos relações diretas, através do tato, da partilha da refeição. Convida-os, assim, a reconhecerem que ele não é um fantasma, mas, sobretudo, a verificarem que o corpo ressuscitado, com que se apresenta a eles, é o mesmo que foi martirizado e crucificado, pois ainda traz as marcas da paixão. Parágrafo 645. 3 provas progressivas. Os olhos viram as cicatrizes. As mãos tocaram a carne. A boca do ressuscitado mastigou o peixe, e cada prova derrubava uma objeção diferente. Contra quem dissesse, é uma visão, Jesus mostrou as mãos. Contra quem dissesse, é um espírito, Jesus ofereceu o corpo ao toque. Contra quem dissesse, é uma ilusão coletiva de homens em luto, Jesus comeu. Porque ilusões não deixam espinhas no prato, mas a liturgia desta quinta-feira não nos deixa ficar apenas no cenáculo. Antes do Evangelho, a Igreja proclama a primeira leitura. E é aqui que o sentido da cena se amplia de uma forma que a maioria dos católicos nunca percebeu. A primeira leitura vem dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 11 a 26. É o discurso de Pedro no Pórtico de Salomão, logo depois da cura do coxo de nascença. O mesmo milagre que acompanhamos no roteiro anterior. O homem que passou 40 anos sentado diante da porta formosa, estendendo a mão para pedir moedas no chão frio diante do bronze que brilhava ao sol, agora anda, salta, agarra Pedro e João pelo braço e não os larga. E o povo inteiro corre, assombrado, para o Pórtico de Salomão. Este pórtico ficava no lado leste do Templo de Jerusalém, no grande pátio exterior. Flávio Josefo, o historiador judeu que viu o templo com os próprios olhos antes da destruição no ano 70, descreve uma colunata imponente. 2 fileiras de colunas enormes, cada uma esculpida numa única peça de pedra branca, cobertas por vigas de cedro do Líbano, que sustentavam um telhado de madeira perfumada. O nome preservava a memória do rei Salomão, que erguera o primeiro pórtico naquele mesmo lugar 1000 anos antes. Era um espaço público, aberto ao céu, visitado diariamente por milhares de peregrinos. Jesus caminhou por ali durante a festa da dedicação. João capítulo 10, versículo 23. Os primeiros cristãos se reuniriam ali como comunidade. Atos dos Apóstolos capítulo 5, versículo 12. O Pórtico de Salomão era o lugar mais exposto de Jerusalém,
o oposto exato de uma sala trancada. E é ali, nesse lugar sem portas e sem paredes, sob as colunas de pedra e o céu da Judéia, que Pedro faz o contrário do que fez no cenáculo. No cenáculo, os discípulos se escondiam. No pórtico de Salomão, Pedro se expõe diante de milhares. No cenáculo, a porta estava fechada por medo dos judeus. No pórtico, a voz de Pedro ecoa entre as colunas. Algo mudou entre a sala trancada e a colunata do templo. Algo transformou 11 homens aterrorizados em pregadores dispostos a enfrentar o sinédrio. Esse algo é o que aconteceu naquela sala. As mãos mostradas, a carne tocada, o peixe comido. A certeza que entrou pelo tato, pela visão e pelo paladar. E Pedro, diante da multidão que se aglomera ao redor do homem curado, faz uma afirmação que contém o paradoxo mais violento do Novo Testamento inteiro. Vós matastes o autor da vida. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 15. A palavra que Pedro usa e que traduzimos por autor é a grega archegos. A raiz é dupla, arte, que significa princípio, origem, começo. Iago, que significa conduzir, liderar, ir à frente. O archegos não é apenas quem cria, é quem abre o caminho, quem origina, quem vai na frente para que os outros possam seguir. A carta aos Hebreus usa a mesma palavra 2 vezes para falar de Jesus. Chama-o de pioneiro da salvação, consumado pelo sofrimento. Hebreus capítulo 2, versículo 10. E de autor e consumador da fé. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Pedro está dizendo à multidão de Jerusalém com todas as letras: vocês mataram aquele que inventou a vida, vocês destruíram a fonte de onde brota tudo o que existe, apagaram o sol que ilumina o mundo. E a frase seguinte completa o paradoxo com uma simplicidade devastadora. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 15. Nós somos testemunhas. Os mesmos homens que 3 dias antes se trancaram numa sala de medo. E o que os transformou não foi apenas ter visto o ressuscitado. Foram as provas, as mãos tocadas, a carne verificada, o peixe mastigado. A fé dos apóstolos não nasceu de uma intuição, nasceu de uma refeição. E esse paradoxo, o autor da vida morto por criaturas que ele mesmo criou e que depois comeu peixe para provar que não morreu de verdade, marcou tão profundamente a imaginação cristã que 7 séculos depois da ressurreição, um pintor numa cidade da Toscana recebeu a encomenda da sua vida. Em 1308, a cidade de Siena contratou Duccio di Buoninsegna para pintar o maior retábulo que a Itália medieval já tinha visto. A obra se chamaria Maestà, Majestade. A frente do retábulo mostrava a Virgem Maria entronizada, cercada de anjos e santos, numa composição de ouro e azul ultramarino que custou uma fortuna à cidade. Mas o verso, a parte que ficava voltada para o coro da catedral, visível apenas pelos sacerdotes que rezavam o ofício divino, contava a história da paixão e da ressurreição em dezenas de pequenos painéis de têmpera sobre madeira de álamo. E um desses painéis retrata exatamente a cena do Evangelho desta quinta-feira. O painel mede 39 centímetros por 51. É pequeno, cabe nas 2 mãos. Mas a composição é de uma inteligência que impressiona 7 séculos depois. Os 11 apóstolos estão agrupados de um lado da mesa, sentados juntos, como um bloco compacto de espanto e reverência. Do outro lado, de pé, separado deles por um espaço vazio, está Cristo. Duccio pintou a auréola de Cristo com folha de ouro, indicando a glória do corpo ressuscitado, mas o rosto é o mesmo rosto de antes da morte, sereno, jovem, humano. A glória não apagou a humanidade. A ressurreição não substituiu o homem, completou-o. E há um detalhe que quase ninguém nota. Sobre a mesa, entre os pratos e os copos, 2 peixes. Duccio leu Lucas. Viu o peixe assado no texto e pintou-o, pequeno, discreto, quase escondido entre os objetos da cena. Mas está ali, a prova da ressurreição, em têmpera e ouro, sobre uma tábua de 700 anos. E o espaço vazio à mesa, o lugar de onde Cristo se levantou antes da paixão,
Desocupado porque todos pensavam que ele não voltaria, é um convite mudo. O lugar está vazio, mas o dono do lugar está de pé, vivo, pronto para comer. Em junho de 1311, o retábulo ficou pronto. E Siena fez algo que nenhuma outra cidade da Itália tinha feito para uma obra de arte. O bispo organizou uma procissão para levar a Maestà do ateliê de Duccio, na via Staloregi, até a catedral. As oficinas e as lojas fecharam. Os sinos da cidade tocaram o dia inteiro. Sacerdotes, frades, monges, magistrados, mulheres e crianças acompanharam a obra pelas ruas estreitas de pedra, com velas acesas nas mãos, ao som de trombetas e cantos litúrgicos. Um cronista da época escreveu que naquele dia a cidade inteira parou para caminhar ao lado da imagem do Senhor. Imagine a cena. O retábulo carregado por mãos humanas sob o sol de junho da Toscana, o ouro da Virgem faiscando à luz da tarde, as ruas estreitas cheirando a cera derretida das velas e a poeira quente de verão. E no verso do retábulo, invisível para a multidão mas presente, os painéis da ressurreição, incluindo aquele peixe sobre a mesa. Siena carregou o ressuscitado pelas ruas, como os discípulos carregaram a notícia de Jerusalém para o mundo. 900 anos depois, os painéis ainda estão lá no Museu dell'Opera del Duomo, preservados a poucos metros do altar onde foram instalados. E quem os visita hoje ainda pode ver, no verso silencioso do retábulo, o rosto do ressuscitado diante de dois peixes sobre uma mesa e o espaço vazio que continua esperando. Depois de comer, Jesus fez uma última coisa naquela sala. Lucas descreve com uma frase que quase passa despercebida, mas que muda o sentido de tudo. Então abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Lucas, capítulo 24, versículo 45. Na estrada de Emaús, o coração ardia. O verbo grego era kaio, arder, queimar, incendiar. Na sala do cenáculo é outra coisa que acontece. A inteligência se abre. O verbo é dianoigo, abrir completamente, decelar, revelar o que estava lacrado. São dois movimentos complementares da mesma revelação. Em Emaús, a palavra de Deus incendiou o afeto. O coração reconheceu antes da mente. No cenáculo, a presença do ressuscitado iluminou a razão. A mente compreendeu o que o coração já intuía. A fé cristã não é só sentimento, nem só raciocínio. É coração que arde e inteligência que se abre. É o fogo da estrada e a luz da sala. São dois lados do mesmo mistério, e ambos são necessários. E com a inteligência aberta, Jesus pronunciou as palavras que fundam a missão de cada batizado até o fim dos tempos. Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Lucas capítulo 24, versículos 46 a 48. Testemunhas. A palavra grega é martíris, de onde vem a palavra mártir. Testemunha, no sentido bíblico, não é quem ouviu dizer. Testemunha é quem viu com os próprios olhos, quem tocou com as próprias mãos, quem esteve na sala quando aconteceu. E os 11 estiveram. Viram as mãos estendidas com as marcas dos pregos, tocaram as cicatrizes nos pés, ouviram o som da mastigação do peixe no silêncio da sala, e a partir daquele momento não puderam mais calar. Porque quem vê o ressuscitado comer não volta a ser quem era antes. A fé cristã inteira repousa sobre aquele peixe, não sobre um argumento filosófico, não sobre uma experiência mística que poderia ser contestada. Sobre um pedaço de peixe assado comido numa sala trancada em Jerusalém, numa noite de abril, há 2000 anos. Se Jesus não tivesse comido, os discípulos poderiam ter duvidado para sempre. Poderiam ter concluído, com o passar dos anos, que foi uma visão, um sonho compartilhado, uma alucinação de homens desesperados. Mas espinhas de peixe não se alucinam. Mãos quentes não se imaginam. Mastigação não se inventa. E o cenáculo existe até hoje. No Monte Sião, os peregrinos sobem uma escada de pedra e entram numa sala com arcos góticos construídos pelos cruzados no século XII. As paredes guardam marcas de todas as civilizações que passaram por ali.
Um mihrab islâmico voltado para Meca, inscrições em árabe nos vitrais, colunas de mármore medievais. A sala mudou de forma e de dono ao longo dos séculos, mas o lugar é o mesmo. E os franciscanos que cuidaram do cenáculo durante séculos antes de serem expulsos, ainda hoje celebram missa ali 2 vezes por ano, na Quinta-feira Santa e em Pentecostes. 2 das 4 festas que nasceram naquela sala. E agora, perceba o espelho. Cada missa é aquele cenáculo. As portas se fecham quando a celebração começa. O sacerdote saúda a assembleia com as mesmas palavras de Jesus naquela noite. A paz esteja convosco. A escritura é proclamada, e a inteligência se abre como se abriu para os 11. O pão é tomado, abençoado, partido e dado, os mesmos 4 verbos de Emaús, os mesmos 4 verbos da última ceia, repetidos em cada altar do mundo todos os dias, há 2 milênios. E no final, o sacerdote envia: Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. A porta se abre, e saímos. Não mais por medo, por missão. Pedro saiu daquela sala e foi ao pórtico de Salomão. Disse à multidão, a céu aberto, sem medo, sem proteção: Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. E milhares acreditaram, porque a voz de quem tocou o ressuscitado e o viu comer tem uma autoridade que nenhum argumento consegue igualar. O peixe assado deu a Pedro a certeza de que o que ele viu era real. E cada Eucaristia oferece a você a mesma certeza. Você não esteve naquela sala, não tocou as cicatrizes, não ouviu a mastigação, mas cada vez que o pão é partido no altar, o mesmo Cristo que comeu peixe em Jerusalém se torna presente, com corpo, com realidade, com a mesma verdade que fez 11 homens aterrorizados se transformarem em testemunhas dispostas a morrer pelo que viram. A 8ª da Páscoa continua. Cada dia desta semana é celebrado como se fosse o próprio domingo de Páscoa. O hino de louvor é cantado em todas as missas. O Aleluia ressoa depois de 40 dias de silêncio quaresmal. O círio pascal permanece aceso ao lado do ambão. A grande vela com a cruz inscrita na cera, e os 5 grãos de incenso que lembram as 5 chagas. E o salmo que se repete a cada dia da 8ª é sempre o mesmo. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Salmo 118, versículo 24. Não ontem, não há 2000 anos, hoje. Se este conteúdo tocou o seu coração, partilhe com alguém que precisa ouvir. E que o Cristo que comeu peixe assado, para que você acreditasse, esteja presente na sua próxima missa, real, vivo, com carne e ossos, como naquela noite no cenáculo. A paz do ressuscitado esteja com você.